Historizando, o nosso assunto de hoje é a descolonização da África, ou melhor, a independência de várias regiões da África. Nesse vídeo, a gente vai entender um pouquinho sobre o processo de descolonização de independência de algumas regiões da África com relação ao domínio britânico. Se você quer entender um pouco mais, continua assistindo esse vídeo e não se esquece que no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo para você. Primeiramente, vamos entender essa questão de descolonização e independência. Na verdade, nós já trabalhamos esse conceito aqui no vídeo que eu vou deixar nos cards, mas é importante aí relembrar que processo de descolonizar aparenta, quando a gente usa essa palavra, que essa galera foi lá e falou: não, deixa vocês aí, tá tudo bem, né? Eu vou descolonizar, eu vou tirar a minha influência daí. Só que não é bem assim, né? Nós temos inúmeros processos que envolvem conflitos, que envolvem guerras, ainda mais se a gente pensar no imperialismo do século XIX e da forma como o continente africano e muitas partes do continente asiático foram exploradas. Mas, discussões à parte, aqui nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho desse processo de independência, de descolonização, das questões britânicas, da Inglaterra, do Reino Unido. Para quem não sabe, a Inglaterra, o Reino Unido vai ter aí inúmeros territórios aí colonizados e na África não vai ser diferente. Até mesmo muito antes do século XIX, muito antes do imperialismo, já existiam domínios que a gente chama de domínios britânicos, uma alta exploração aí dos britânicos frente a outros territórios. Aqui no canal nós também já vimos o processo de independência e o processo do apartheid que aconteceu na África do Sul, e nesse vídeo a gente vai entender mais alguns processos durante aí essa questão da descolonização. Nós temos então, pós-Segunda Guerra Mundial, a fragilização de inúmeros países da Europa ganhando ou não a guerra. Para quem é aluno, aluna historizando, sabe muito bem que independentemente da guerra, se você ganha ou não, provavelmente você vai ter bastante prejuízo, ainda mais se a guerra for no seu território. Isso vai acontecer com a Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo da guerra acabar, Estados Unidos e Reino Unido e Inglaterra, em 1941, vão assinar uma carta chamada Carta do Atlântico, reconhecendo a falada e autodeterminação dos povos. Na verdade, a intenção na assinatura dessa carta é mostrar para a União Soviética que não era nada legal aí tomar regiões, tomar países. Ora, que ironia! Afinal de contas, Estados Unidos e Inglaterra já tinham desenvolvido um alto imperialismo durante aí todo o processo do século XIX, século XX e assim por diante. Então, a intenção deles acabou saindo pela culatra, se é que você me entende. Por quê? Quando as regiões africanas dominadas pelo Reino Unido olham para essa assinatura dessa carta e falam: uai, peraí, você reconhece a autodeterminação dos povos? Você reconhece a independência dos lugares e que eles não podem aí ser dominados por nenhuma região? E o que você está fazendo com a gente então? Já vimos no vídeo introdutório sobre descolonização que já existiam inúmeros movimentos de resistência. E é claro que esses movimentos de resistência também vão se apoiar nesse evento, nessa carta. Nós vamos aqui falar de 3 regiões especificamente, que é Gana, Quênia e Nigéria. Claro que o Reino Unido aí vai ter inúmeras colônias, como a própria África do Sul, que eu falei para vocês, mas aqui nós vamos dar destaque a esses 3 momentos. Primeiramente, vamos falar de Gana, que na época aí do processo de colonização, de imperialismo, era chamado de Costa d'Ouro. Não é à toa, justamente por ter aí inúmeras fontes de riqueza. Gana sempre teve processos de resistência, mas uma liderança vai ter destaque. Eu vou colocar o nome da liderança aqui simplesmente porque eu não sei pronunciar, mas observe, esse nome vai ser muito importante não só para a independência de Gana, mas para o movimento pan-africano, que a gente viu também no vídeo introdutório. Ele vai ser uma das lideranças do pan-africanismo, ele vai então valorizar essa questão da independência. Com essa liderança e com vários movimentos acontecendo, o Reino Unido aos poucos vai dando certas liberdades para a região aí da Costa d'Ouro.
Com isso, se forma uma Assembleia Legislativa, aumentando a participação, mas mesmo assim as revoltas continuam acontecendo e em 1948 tem uma grande revolta anticolonial que vai causar inúmeros mortos e inúmeros feridos. Reino Unido, vendo essa situação, propõe uma independência gradual. Porém, a liderança que eu comentei aqui com vocês não vai aceitar essa independência gradual e vai acabar sendo preso. Ele vai para a cadeia devido a todos esses processos. Dentro das ideias dessa liderança, envolvia a questão de que, para ele, a liberdade não é algo que tem que ser concedido para alguém. Vou deixar até essa frase aqui, que é muito importante para a gente entender as ideias desse panafricanismo através dessa figura. Além disso, ele vai propor a questão da desobediência civil inspirada no Gandhi, que aqui nesse canal já tem vídeo sobre o processo da independência da Índia. Se quiser conferir, vou deixar nos cards também. A prisão acaba sendo em 1951, porém a Assembleia Legislativa consegue uma maioria de pessoas aliadas dessa liderança. E aí a pressão aumenta e ele acaba sendo liberto no início de 1952. Com isso, essa liderança negocia o processo de independência e finalmente em 1957 é comemorada a independência de Gana. A Costa do Ouro passa a se chamar Gana justamente por ter um império aí no passado naquela região chamado Gana também. Por ter sido uma figura importante, essa liderança vai ser eleita como primeiro-ministro e não só isso, mas ele vai ter muitos ideais socialistas aí, simpatizando com a União Soviética na época, porém ele adota uma política de não alinhamento graças a também questões da Conferência de Bandung, que eu também explico no vídeo de introdução sobre essa conferência de não alinhamento de países na África e na Ásia. É graças a ele também que existe um grande congresso, reunião em 1958 em prol da União dos Estados Africanos e mesmo essa ideia não indo para frente, o panafricanismo com certeza vai contribuir bastante para outros processos de independência, já que Gana vai ser um dos primeiros países, se não o primeiro país da África subsaariana a conquistar essa independência. Outra região dominada pelos britânicos que sofre esse processo de independência é o Quênia. Quênia vai ser aí colonizado, dominado pelos britânicos desde o século XIX, então desde o processo do imperialismo, mas a princípio os britânicos, o Reino Unido vai conceder aí essa colonização e exploração para uma empresa privada. Não dá muito certo e no próprio século XIX mesmo isso acaba e o Quênia se torna um protetorado do Reino Unido, um protetorado inglês. Com isso, ao longo dos anos, se percebe a grande desigualdade que existe no Quênia, já que 1% da população detinha mais de 25% das terras da região, principalmente beneficiados por esse processo de exploração, já que a maioria eram colonos ingleses. A partir da década de 50, começa então grandes revoltas aí contrárias a esse processo de exploração e em 1952 acontece a revolta dos Kikuyu, que pejorativamente eram chamados de Mau Mau. Desculpa se eu falei Kikuyu errado, mas de fato eu não sei a pronúncia também desse nome. A questão é que esse era o nome de fato desse povo e pejorativamente eram chamados de Mau Mau. Então você pode encontrar aí em algum livro, em alguma questão, esse nome, mas não é bem o nome correto. Essa revolta se estende até os anos 60 e vai então ter inúmeras torturas, inúmeras mortes, campos de trabalho forçado e até mesmo aliança dos britânicos com etnias rivais para derrotar esses Mau Mau, esses Kikuyu. São quase 100 mil militantes presos, além de, claro, inúmeras mortes. Dentro dessas prisões encontram-se figuras de liderança também, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Vai gerar uma enorme crise e o Reino Unido acaba inclusive declarando estado de sítio no Quênia. Apenas em dezembro de 1963 é que a região consegue a sua independência, porém os conflitos étnicos permanecem. Isso é muito perceptível porque até 2010, então há pouco tempo atrás, existia uma política de partido único no Quênia, um autoritarismo muito forte no Quênia devido a inúmeros conflitos. É legal a gente pensar nessas questões étnicas com relação ao continente africano, mesmo porque muito das fronteiras que existem no continente é
pelo processo do imperialismo e não pelo processo das etnias. Então nós temos muitas etnias rivais convivendo no mesmo lugar e muitas das vezes no processo do imperialismo essas rivalidades foram aí aguçadas pelos colonizadores, pelos europeus. Para vocês terem uma ideia, é apenas em 2013 que a Inglaterra reconhece toda a violência que aconteceu no Quênia. Mas isso não é à toa, porque o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o avô dele fez parte de todo esse movimento. Então, como ele se torna uma figura importante na política, muitas pessoas acabam relembrando desse processo de violência e aí a Inglaterra não tem jeito, vai ter que reconhecer e até mesmo paga indenização para as famílias de muitas vítimas do Quênia. E nós temos a Nigéria, que foi influenciada pelo processo de independência de Gana em 1957, que a gente viu nesse vídeo. Nós temos 3 etnias muito fortes nessa região naquele momento, que são os Hausa na região norte, os Ibos na região sudeste e os Yorubás na região sudoeste. Essas etnias vão ter inúmeros conflitos e por causa disso o Reino Unido acaba transformando a Nigéria em uma federação de 3 estados em 1957. Assim, aos poucos, esses povos começam a cuidar da autonomia administrativa, visando aí um processo de independência. As dificuldades para estabelecer um governo central acabavam aumentando devido a essas grandes divergências entre as etnias, até que 2 delas conseguem finalmente conquistar essa maioria e se unir aí por causa dessa maioria e declaram a independência da Nigéria em 1º de outubro de 1960. Porém, as coisas não acabam aqui. Por quê? Devido a esses conflitos étnicos, em 1967 é instalada uma guerra civil na região. Os Ibos declaram independência de uma região da Nigéria chamada Biafra, que inclusive era bastante rica em petróleo. E isso, claro, vai gerar muitos conflitos. Para vocês terem uma ideia, essa guerra dura até a década de 70 e gera mais de 1 milhão de mortos. E mesmo a Nigéria sendo reunificada, acaba sofrendo um golpe militar e vive um processo ditatorial autoritário a partir de 1983 até 1999. E de fato, as eleições retornam e são consideradas justas apenas em 2011. Então, esse processo de independência da Nigéria percorreu um longo caminho e observe mais uma vez que os conflitos étnicos vão falar mais alto mesmo depois da independência em si. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal apertando esse botão vermelho que está aqui embaixo. Me ajude a alcançar mais pessoas com a educação de história aqui no YouTube. Lá no Instagram eu sou @historizandotati. Eu vou gostar muito de te conhecer por lá também. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Para vocês terem uma ideia, é apenas em 2013 que a Inglaterra, que o Reino Unido